Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje um vídeo bastante útil. Eu quero te mostrar aqui como fazer a instalação dos SDKs via linha de comando. Então a galera tem sofrido um pouco aí desde a versão 11, né, que é uma novidade. E é algo que nas outras linguagens o pessoal já está acostumado a fazer toda a instalação do ambiente de desenvolvimento diretamente via linha de comando, né? A gente, até a versão 10.4, a gente estava acostumado a ter o SDK Manager dentro do diretório de instalação do Delphi, né? Do SDK que é baixado automaticamente pelo Delphi. Agora a gente não tem mais isso, a gente vai fazer a instalação via linha de comando, tá? Então eu quero mostrar algumas coisas aqui, como é que a gente faz esse trabalho, como é que a gente instala e como é que a gente configura no Delphi, tá? Em alguns casos aí, provavelmente você já tenha ele baixado na sua pasta, em algum lugar, ou enfim. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo é o seguinte: sempre que você for trocar, né, de uma versão de Delphi para outra, procura pegar a pasta do SDK que você tem ali, que já estava funcionando na versão anterior do Delphi, faz um backup dessa pasta, tá? E usa essa pasta para a próxima versão do Delphi, tá? Eu sei que o Delphi baixa novamente o SDK, mas às vezes a mudança é tão pequenininha, né, que vale mais a pena você fazer um backup e depois só atualizar essa pasta, tá? Em vez de deixar ele baixar todo aquele monte de arquivo e tal, então isso economiza um pouco de tempo durante a instalação, beleza? Vamos lá? Primeira coisa que eu gostaria de você se inscreva no canal, se você caiu de paraquedas aí, né? Se inscreva no canal, marca o sininho, sempre olhe a observação, né, a descrição desses vídeos aqui, que sempre tem alguma coisa diferente aí, interessante para você, algum link de referência, etc. Né? E isso é importante para o nosso canal. Então siga, marque o sininho e também dê o seu like aí pra gente, tá bom? Vamos lá? Ó, eu acabei de fazer a instalação do Delphi 11.3, tá? Eu estou gravando aqui em março, 2 de março aqui de 2023. Esse vídeo eu estou gravando 2 dias depois da instalação da liberação da versão 11.3, tá? Esse vídeo serve também para 11 e 11.1, tá? 11.1, 11.2, 11.3, beleza? Então, vamos lá. No meu caso aqui, o que aconteceu? Né? Durante a instalação do meu Delphi, eu acabei esquecendo de marcar a opção dos SDKs, né? Como eu fiz uma instalação por cima da instalação 11.2, eu acabei esquecendo, achei que ele ia pegar, enfim, não pegou, e eu fiquei sem os SDKs na minha pasta de instalação dos SDKs do iOS e do Android, na verdade, os dois eu esqueci. Enfim, se você olhar aqui na minha pasta, ó, vou abrir aqui a pasta onde estariam, né, esses SDKs, que é essa pasta aqui, ó. Normalmente, se você não mudou, né, C2 pontos, usuários, público, documentos públicos, embarcadeiro, estúdio 22, que é a versão 11 do Delphi, catálogo e repository, tá? Então ele instala aqui, por default, ele instala o SDK e o NDK aqui dentro dessa pasta, tá? Se você tiver a versão em inglês, provavelmente você vai ter aí C, Users, Public, Documents, Embarcadeiro, Studio e assim por diante. Beleza? Então é aqui que ele vai instalar, tá? Vou deixar essa pasta aberta aqui. No meu caso, como ele não instalou, né? Porque eu acabei não marcando, eu vou aqui em Tools, Manage Platforms. Ele vai abrir aqui a janela pra gente. A versão 11.3 ela pode ser instalada sobre a 11.2, tá? Sem precisar fazer o full reinstall, tá? Quando você tem esses packs menores, um pouquinho menores, a Embarcadeiro faz a desinstalação para você. Então, na hora que você rodar a instalação do 11.3, ele vai falar, olha, você já tem uma versão do 11 aqui instalada nessa máquina. Você quer desinstalar? Ele vai obrigar você a desinstalar, na verdade, você vai dar um yes ali, vai desinstalar, e aí ele vai instalar a versão 11.2, 11.3 por cima, tá? Eu marquei aqui todas as plataformas que eu uso, só não uso aqui, obviamente, o C++, né? Até tá marcado aqui o C++ Builder, depois eu vou arrancar fora. Aqui em Additional Options, caso você esqueça, né? Tenho certeza que a maioria de vocês já sabe, mas caso você esqueça, você pode marcar aqui, ó, no Additional Options, tá? Então eu vou marcar aqui Samples, Help. Eu uso também aqui o T-Chart, o Unity, não uso Interbase, Android SDK e o Eclipse, tá? Então esses caras aqui que eu preciso para desenvolver para Android SDK e o Eclipse. Vou dar um Apply, ele vai demorar um pouquinho, eu vou pausar evidentemente o vídeo para não ficar esse tempo aí de instalação,
e aí a gente volta com ele já instalado, beleza? Bom, beleza, pessoal, voltei aqui, né? Terminou de instalar. Ele dá aqui a opção, né, a informação que a operação terminou. Então, Start Working, beleza. Ele vai reiniciar o Delphi aqui, tá? Ele tá reiniciando numa janela do lado aqui no meu computador. Enquanto ele reinicia, eu vou te mostrar aqui a pasta, aquela pasta que eu tinha te falado. Olha só, ele já colocou para mim aqui o OpenJDK, né? Colocou aqui também o Android SDK e o NDK, colocou os três caras aqui, ó, tá? Então ele adicionou essas pastas e essa daqui, tá? Então, agora a gente pode, vou só esperar ele voltar o Delphi aqui. Normalmente o Delphi configura sozinho, tá? Em ele tem alguns critérios, ele acaba configurando sozinho em alguns momentos. Vamos ver se ele vai configurar isso sozinho, provavelmente não. E aí a gente vai fazer a instalação via, eu vou te mostrar os comandos, né? Para poder fazer essa atualização via command line, tá? Bom, beleza. Enquanto isso, ó, aqui na pastinha 2525, eu vou abrir essa pastinha. Ela é um pouquinho diferente do que a gente vinha, né, era acostumado aí nas versões anteriores do Delphi. Eu vou te mostrar que ele tem agora uma pastinha chamada Semi-D-Line Tools, tá? E se você observar, não tem mais o arquivo sdkmanager.exe, né? Então tinha um executável nessa pasta aqui. Quando você fazia a instalação, ele baixava um executável, você abria uma janelinha, ali tinha um monte de checkbox com as versões do SDK, do Android que você podia instalar, você marcava ali, mandava instalar e ele fazia todo o trabalho. Na realidade, o que esse XZ fazia? Né? Ele rodava os comandos em background, ele rodava os comandos para poder fazer o download desses SDKs, aquilo que você pediu, tá? Os utilitários, enfim. E agora não tem mais, tá? O que você vai ter é isso aqui, ó. Dentro da pastinha Semi-D-Line Tools, você vai ter aqui a pasta Latest, que é a última versão, e dentro dela, no bin, você vai ter aqui alguns executáveis, tá? Então você vai ter que navegar via prompt do DOS até essa pasta aqui para você poder executar os comandos, tá? Então, na verdade, quem vai executar os comandos para a gente vai ser esse sdkmanager.bat, tá? Então a gente vai dar alguns comandos para esse cara e ele vai fazer para a gente o trabalho de baixar, instalar e etc, tá? Retornando ao Delphi, ó, vou aqui em Tools, Options, a gente vai em Deployment, né? Aqui, ó, Deployment, e você vai ter aqui em SDK Manager, vai demorar um pouquinho para abrir aí, porque ele está pesquisando a pasta, e aí ele vai te mostrar, ó, SDK 2525, né, tá instalado aqui para 3264, NDK 3264. Então, ele fez o que ele tinha que fazer pra gente, ó, não tem exclamação, tá tudo bonitinho, tá instalado e etc, né? Então tá tudo aqui bonitinho instalado. Desse jeito a gente já consegue fazer compilação de qualquer projeto para Android, tá? Alguns alunos eles estão me notificando que quando você termina de fazer a instalação do Delphi, isso aqui não está configurado corretamente, tá? Isso pode acontecer mesmo, depende muito do ambiente, às vezes o Delphi acaba se perdendo, acontece alguma coisa, ele não consegue fazer a instalação completa, tá? Então, em outro caso também, é importante a gente saber como fazer a instalação de outros recursos ou outros SDKs dentro do nosso Android, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Eu vou abrir aqui um PowerPoint que eu vou mostrar para vocês alguns desses comandos e depois a gente vai executar esses comandos lá na prática, tá bom? Bom, vamos lá. Esse arquivo aqui faz parte do nosso treinamento Android presencial aqui no Centro de Treinamento em São Paulo, na minha escola de desenvolvimento. Então, se você tiver interesse em fazer um curso presencial de Delphi com Android, aí, só entrar em contato com a gente, tá? Então, deixa eu só pegar aqui a pasta, a parte onde eu falo sobre o Android, né? Para a gente poder ver os comandos principais aí do command line. De falar, né, que o Landerson Gomes da Embarcadero também gravou um vídeo mostrando um pouquinho sobre os principais comandos para a instalação do SDK via terminal. Então esse vídeo aqui tá no canal dele. Depois vocês podem olhar aqui na descrição desse vídeo, então dando os créditos aí também para o Landerson, tá? Obrigado aí, Landerson, pela essa força aí, tá?
Então, basicamente, o que nós temos aqui, né? Como eu falei, a gente vai ter ali uma pastinha chamada CMD-Line Tools. A gente vai entrar, navegar via prompt de MS-DOS ali, a gente vai navegar até essa pasta, tá? E aí você tem alguns comandos. Obviamente que aqui vai ser uma aula mais superficial, então eu não vou falar sobre todos os comandos, mas se você der um SDK Manager menos help, você vai ver todos os comandos que o SDK Manager tem e que vão te ajudar aí a fazer o trabalho de instalação ou desinstalação de algum SDK na sua pasta ali do SDK e do NDK, beleza? Então, basicamente, os comandos que a gente vai usar aqui são SDK help para ver os comandos, SDK SDK underline root, ele define o diretório padrão de instalação dos SDKs, ok? A gente vai pegar o do próprio Delphi e vai marcar ele como sendo default. Você tem a opção de dar o SDK Manager list underline installed, ele vai te mostrar todos os SDKs, né, tudo que está instalado ali na máquina, tá? E se você der um list, ele vai te mostrar tudo que pode ser instalado no seu equipamento, ok? Então esses dois comandinhos aí são essenciais, tá? Detalhe importante, a pasta CMD-Line Tools, dependendo do momento que você fez aí a instalação do Delphi, a pastinha bin, ela tá direto na raiz do CMD-Line Tools. Nas versões mais novas do SDK, ele tem uma pasta antes, que é a latest, tá? Que é a última versão. Então você vai ter lá cmdlines-tools latest/bin, e aí você vai conseguir encontrar esses caminhos aí, ok? Beleza? Para fazer a instalação do SDK via terminal, eu aconselho você dar uma lida nessas documentações que estão aqui. Eu vou deixar o link também na descrição. É sempre importante você ler essa documentação aí, tá? Para instalar um recurso, você vai utilizar SDK Manager, install, espaço, o nome do recurso, espaço, a descrição desse recurso. A gente vai ver isso ali na instalação, tá? E desinstalar, mesma coisa, só que dá um uninstall, ok? O que mais que a gente tem aqui? Documentação, né? Eu sempre recomendo aí você ler as documentações. Essas documentações aqui eu também vou deixar no diretório aqui na descrição do vídeo, tá? Então você dá uma olhadinha aí nessa documentação que estará aí na descrição do vídeo, tá? Então vou arrastar a janela para o lado aqui, ó, que eu vou aproveitar, né, a janela aberta para poder a gente copiar os comandos aqui para não ficar digitando, tá? Então vou arrastar aqui para o lado, tá? Eu vou voltar aqui na pasta. Então você vai olhar aqui que eu tenho lá, como eu falei, né, a pasta do SDK Manager. Eu vou pegar e fazer o seguinte, ó, a primeira coisa aqui, eu vou abrir um terminal aqui, tá? Eu vou abrir o do DOS mesmo, procurar o CMD, tá aqui na minha janela do lado. Vou até abrir em modo de administrador, tá? Acabei abrindo em modo normal. Deixa ele só abrir aqui para mim, eu vou abrir novamente em modo administrador, tá? Deixa eu fechar ele aqui. Beleza. Então vou colocar aqui CMD. Porque alguma operação, né, pode ser que ele solicite, né? Então vou abrir ele em modo de administrador aqui, tá? Ele vai pedir a permissão, ok. E vai abrir para mim aqui do lado, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou abrir bem aqui a janela, né, para ficar legal pra gente. Ó, então, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Beleza. Então eu vou dar aqui um CD, vou colar o caminho, tá um dir, tá ali, eu estou no diretório de instalação, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer primeiro a definição, né? Deixa eu só mostrar para vocês então, SDK, um tab aqui, help, ele vai trazer para mim os principais comandos. Talvez por causa do streaming aí de gravação ele demore um pouquinho aí minha máquina, né? Deu uma congelada, mas tá aí, ó, tá mostrando todos os componentes, todos os helps pra gente, todos os comandos, né? Vou dar um CLS aqui, ó, e vou fazer o seguinte, né? SDK, vou colocar aqui SDK root igual,
e aqui, entre aspas duplas, eu vou ter que colar o caminho, tá? Que vai ser definido aqui como root. E o caminho root aqui vai ser até a pasta aqui, até a pasta com a versão do SDK, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Ctrl V. Vou definir. Ele vai definir pra gente ali o caminho root. Ó, ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer, tá? Isso pode demorar alguns minutinhos ou não. Isso vai depender um pouquinho da máquina. Eu vou dar uma pausa aqui só pra gente não ter um vídeo muito grande, tá? Perfeito, ele terminou para mim aqui, ele demorou 10 segundos aproximadamente, tá? Isso vai variar bastante aí de equipamento para equipamento. E aqui agora a gente pode fazer, por exemplo, um daqueles comandos lá para a gente poder ver, né, o que está instalado. Então deixa eu só abrir aqui rapidamente. Vou pegar, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Ó, colei aqui o comando SDK Manager -list underline installed. Vou dar um Enter. Ele vai mostrar para a gente aqui, né, o que está instalado de SDK nesse equipamento. Tá? Ó, ele trouxe aqui, tá vendo? Eu tenho lá build tools ponto e vírgula 32, essa aqui é o path, tá? E aí tem a description dele também, a location, tá? Platform tools, então tá aqui, version 34, tá? E platforms underline 32, tá vendo? Então isso aqui é o que eu tenho instalado atualmente nesse equipamento. Se eu der só um list aqui, ó, vou tirar aqui, ó, dei um comando para cima, né? Seta para cima, barra list, você vai notar que ele vai mostrar uma lista gigante aí de coisas que você pode instalar, né? Tanto o SDK quanto ferramentas de desenvolvimento aí, né? De apoio ao desenvolvimento Android, tá? Então ele vai mostrar uma lista grande para mim aí. O formato dessa lista ele pode variar um pouquinho de acordo com o momento que você está assistindo esse vídeo, tá? Porque o Google está sempre atualizando isso, ele está indo buscar lá no Google, tá? O que pode ser instalado aqui. Então, o formato da lista pode ser um pouquinho diferente, tá? Então, ó, ele vai demorar um pouquinho, ele vai mostrar um monte de coisa. Eu vou pausar novamente aqui, vou dar várias pausas nesse vídeo para a gente não ter um vídeo muito grande, tá? Perfeito, ele mostrou para mim aqui, ó, a lista. Eu tô dando scroll aqui, ó, parece que não acaba nunca mais, né? Porque tem bastante coisa realmente que ele faz, que você pode instalar, tá vendo? Tem bastante coisa aqui. Então tem, entre os SDKs, tem as ferramentas também que o Google disponibiliza para você poder construir aplicações para Android, tá? Então tem bastante coisa aqui, não é só o SDK que está aqui não, tem as APIs, outras APIs e outras ferramentas do Android, tá? Então aqui você vai escolher aquilo que você quer instalar, né? Nesse caso, eu estou com 11.3 aqui instalado, né, o Delphi 11.3, eu já tenho tudo que eu preciso, que é a plataforma aqui, Android API 32 aqui, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, instalar a API 29, tá? Então você vai procurar ela aqui, ela vai estar, a dica é você procurar aqui, ó, na parte de platforms, tá? Você tem aqui várias delas, né? Você tem aqui, por exemplo, platform underline, ó, platforms, ponto e vírgula, Android traço 29, tá? Então esse daqui é um dos caras que eu posso fazer a instalação. Não sei se eu vou conseguir selecionar, ó, selecionei. Esse é um dos caras que eu posso fazer a instalação, né? Instalação aí da API 29, tá? Então, para fazer essa instalação, o que eu faço aqui, né? Eu vou colocar aqui o comando já pronto, para ficar mais fácil. Eu vou copiar ele aqui, Ctrl C, vou lá no finalzinho, tá? Ó, botão direito aqui, Ctrl V. Então, como é que é o comando, né? SDK Manager, -install. Primeira parte aqui é a coluna ali, né? A coluna da esquerda, que tipo de ferramenta que eu estou instalando, tá? Nesse caso aqui eu estou usando do grupo Platform Tools e eu quero instalar o platforms, ponto e vírgula, underline, traço 29. Eu acabei dando Enter aqui sem. Então ele está fazendo download aqui e já está instalando.
comando para mostrar os SDK ali. Então, assim, não tem segredo, galera. É entender os comandos ali, como é que funcionam. Vai lá no help, né? SDK Manager, espaço, traço, help, e verifica como é que é a sintaxe do comando, como é que ele funciona. Ali tem um exemplo, né? Então fica bem fácil de você entender e executar aí a instalação normalmente, facilmente dos SDKs daquilo que você precisa para construir a sua aplicação, tá? Vou pausar novamente. Deixa eu pegar o list installed, né? Ele vai mostrar para mim aqui que agora também o level, né, o nível API aí 29 também está instalada neste equipamento. Ó. Ele está olhando agora para a minha máquina. Tá? Então agora eu tenho a 29 e tenho a 32. Tá? Então você vê que é bem simples, né? Bem fácil de fazer, é só entender realmente como é que funciona o comando, não tem nenhum grande segredo. Tá? E aí eu posso, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o comando anterior, né? Para a gente fazer a desinstalação desse cara. Tá? Beleza, eu vou fazer aqui seta para baixo, acho que está para baixo o comando, né? Para cima, aqui ó. Está um pouquinho lento o meu prompt do DOS. Na verdade minha máquina está um pouquinho lenta por conta da gravação da aula mesmo, né? O software de gravação que ele mata um pouquinho a velocidade aí da máquina. Ó, achei o comando aqui, vou só colocar o N na frente, né? Para desinstalar aqui o SDK, Enter, e ele vai fazer a desinstalação desse do SDK 29, né, da API 29 aí na minha máquina, tá? Ele deve ser mais rápido agora, porque na verdade ele vai só fazer o delete, né, e configurar novamente ali a instalação. E basicamente é isso, né? O restante são comandos que você vai aprender ali no help, né? Enfim, não tem, como eu falei, nenhum grande segredo aí. Perfeito, desinstalou, vou colocar de novo aqui o list installed, vamos ver se ele vai trazer para mim aí correto. Do mesmo modo, né, que a gente fez a instalação da API 29, do mesmo modo você faria a instalação de qualquer outra ferramenta que você precise ali, né? Então você vai buscar ali na lista e vai fazer a instalação normalmente. Então assim, não tem segredo, não tem nenhum bicho de sete cabeças, comandos que você vai aprender ali e vai executar para poder fazer essas instalações, tá? Então não fique aí com medo de fazer alguma besteira e tal, até abrindo novamente o Delphi aqui, eu fiz todo esse trabalho, né, de instalação, instala, baixa, desinstala de novo e tal. Se você olhar aqui na minha máquina, continua tudo certinho, tá? Ó, vou mostrar aqui, SDK Manager,